Olá, família Marculino de Barros. É um prazer imenso estar falando com vocês, com todo o corpo docente, famílias, alunos. É um momento assim de muito privilégio e honra para mim. Agradeço o convite da escola, por nós estarmos assim conversando um pouco. E eu vou repassar assim também um pouco do que eu conheço assim de Patos de Minas, da evolução de Patos de Minas e um pouco da minha história associada a essa linda cidade, a esse lindo município. Bom, eu sou, Elizabeth, professora Beth. Eu sou, minha naturalidade é de Lagoa Formosa, nasci na zona rural. Estudei a minha primeira escola e até o quarto ano primário, antigo, eu estudei escola de zona rural, tá? Escolas aqui do município de Patos, que eu estudei. Então, assim, eu sou formada em magistério, depois fiz o curso de letras pelo Unipam, fiz pós-graduação no estado de São Paulo em psicopedagogia. Sou casada, tenho 3 filhos maravilhosos e uma nora também linda. Perdi meu marido em novembro, tá? A minha história, a minha trajetória sempre foi traçada assim por lutas, né? Todos nós temos as nossas lutas e a mulher tem as suas lutas assim pessoais, profissionais e na sociedade, né? Eu acredito que nós mulheres, a nossa tarefa, ela é um pouco assim mais árdua. Então eu estudei, me formei, fui professora no município de Lagoa Formosa, na zona rural, fui professora em Lagoa Formosa, porém foi aqui em Patos de Minas que eu construí propriamente dita a minha carreira na educação, né? Fui professora, por vários anos, na escola, trabalhei na escola normal, professor modesto, mas o meu tempo maior foi na Escola Estadual Beneno Afonso, que eu tenho assim grande apreço, não só por ela, como todas. Na Escola Beneno Afonso eu fui professora e fui diretora daquele educandário por 15 anos. Ao cumprir minha missão lá, eu fui para a Superintendência Regional de Ensino de Patos de Minas. Fui diretora lá 4 anos e 4 meses. Aí de lá, cumpri minha missão lá, me aposentei, fiquei um ano mais ou menos, 1 ano e meio parada, assim, em casa, cuidando das coisas em família. E depois veio assim, o convite para eu me candidatar a vereadora. E assim, toda a vida assim, eu gostei muito. Não tem como eu desmembrar a minha vida, a minha carreira, sem desvincular da política, né? Aí fui a única vereadora eleita nesse pleito, que é uma coisa que nós temos que pensar muito também. Nós mulheres, nós somos mais de 50% do eleitorado, então assim, meu entendimento é inconcebível, ser eleita apenas uma mulher para o Legislativo de Patos de Minas, esse município que é grande, que é assim pomposo e que é de uma importância muito grande no cenário mineiro, no cenário brasileiro, Então é o seguinte, como eu disse, não tem como a gente desvincular, a nossa vida, o nosso trabalho da política. Nesse tempo que eu estive na educação, então foi assim tempo também assim de luta e de conquistas. Quando eu estive assim mesmo como professora e assim especial como diretora da Escola Beneno Afonso, o nosso trabalho foi muito árduo. A comunidade, os profissionais da escola, foi assim, uma batalha assim, muito grande. Nós tivemos grandes conquistas. O mais importante que eu considero é que nós conseguimos colocar a Escola Beneno Afonso no ranking de uma das escolas públicas de qualidade no município de Patos de Minas, Então hoje ela é reconhecida e tal. Só porque não fomos só nós, a comunidade e os profissionais da escola. Nós contamos muito assim com representantes políticos na época, tá? Aqui eu não vou entrar em questão partidária, foram de todos os partidos, eu sou muito grata a eles eternamente. Aliás, eu nunca fui de ficar presa à questão partidária, até porque nós precisamos de todos os representantes políticos para nos ajudarem, Então foi assim na Escola Beneno Afonso.
as conquistas na rede física, na estrutura e mesmo pedagógico, nós contamos, né, com essa ajuda, nós contamos muito com o executivo, né, com a prefeitura, com os secretários de educação e assim por diante. Depois, quando eu fui para a superintendência, não foi diferente. Aí, na superintendência, que a gente tem que trabalhar vinculado com o município e com as questões políticas, né? Quando eu estive na superintendência, nós conseguimos, assim, reformar muitas escolas assim que estavam assim, em situação assim dramática, né? Que precisavam assim, de reformas, que toda época há educandários que precisam de passar por essa intervenção, né? E mais uma vez nós contamos com o apoio assim, de governador, de vice-governador, de deputados, do prefeito ou dos prefeitos, né? Que por aqui passaram. Então assim, o município de Patos de Minas, no geral, assim, com muitas mãos trabalhando, ele sofreu e vem sofrendo assim, muitas transformações positivas. Cada um deixa o seu legado. Eu costumo falar o seguinte, que toda época tem as emergências a serem socorridas. Então, todo gestor, todo representante político tem que acatar e tem que, assim, atacar também nas questões assim, mais necessárias, primeiramente, né? E depois vem as outras que às vezes não são tão prioritárias, né? E aí, nesse sentido, eu estou aqui na Câmara Municipal, é um prazer imenso estar aqui representando todos vocês e batalhando por todos vocês. Quero dizer assim, que há muita coisa a ser feita, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu estou assim, tendo a oportunidade de contribuir para as melhorias do nosso município, né? As demandas são muitas e o meu foco nessa gestão é na educação, que é a minha bandeira. Para isso eu estou visitando todas as escolas da rede municipal de ensino e os CMEIs. Nós estamos detectando e vamos fazer um relatório compacto para a gente apresentar ao prefeito e à secretária municipal de educação, né? Então, assim, tem um problema, tem um desafio muito grande na educação nesse momento, pandemia e pós-pandemia, que eu até falei, nós vamos, assim, pós-pandemia, nós vamos sentir os principais problemas quando nós estivermos com os alunos dentro de sala de aula. E nós vamos detectar muitas dificuldades ali, corpo a corpo, né? Embora nós não possamos abraçar e ter, assim, uma proximidade, assim, física, mas nós vamos ver esses problemas e vamos enfrentá-los conjuntamente, né? Falando assim na educação, o município tem avançado muito, tá? Tanto na rede física e estrutural, como também na questão assim pedagógica, na questão tecnológica. E com esse ensino remoto, nós não podemos e não vamos desprezar jamais as TIs, as tecnologias, né? Não tem como desvincular delas. Só que para isso, as escolas têm que ser assim equipadas, tá? Quanto à rede, quando assim, a potência, a carga, né, das tecnologias. Isso é um desafio que o prefeito e a secretária, né, estão enfrentando, que nós vamos enfrentar. Para isso, nós, Comissão de Educação, nós somos uma comissão de 3 pessoas e tem a suplência. Nós estamos trabalhando diariamente nesse sentido, em loco, acatando as principais demandas das escolas, né, para a gente, então, fazer esse resumo, esse consolidado, tá? A Escola Estadual Marcolino de Barros é uma das escolas pioneiras no município de Patos, continua sendo, né, juntamente assim com outros, desenvolvendo um trabalho assim belíssimo. E nós temos também, o município tem que construir escolas, né? Eu estou aí na luta, juntamente com o executivo, e vai sair a construção, por exemplo, do CMEI lá da Rua Caetés, no bairro Caramuru, Alvorada. Porque lá é um anexo da Jacques Correia, a rede física lá não tem condições de receber alunos, né? E lá será construída uma nova CMEI, para aquela região alta que tem assim, uma população imensa.
Na zona rural, que é assim, uma parte assim, muito importante do nosso município, que nós não podemos assim, desligar de jeito nenhum, pelo contrário, nós temos que estar assim, mais atenta, né, à zona rural. Então, assim, há várias escolas vão passar por reforma. Diante desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, há escolas que precisam ser assim, ampliadas para atender assim, demandas, para juntar, como nós vamos falar assim, anexos que estão assim, espalhados lá na zona rural. Isso dificulta muito o trabalho dos gestores e do próprio município. Enfim, quanto à rede municipal assim, de ensino, quando a rede pública, o município ele está assim bem servido, porém nós precisamos assim também na cidade de ampliação de escolas municipais. Como eu disse para vocês, tem vários anexos de escolas municipais funcionando em outros endereços. Então isso é uma demanda que nós estamos levando para o executivo, porque há espaço e há necessidade de construção de mais salas de aula para otimizar o trabalho, para otimizar esse trabalho. Outra bandeira assim grande minha é em relação à mulher. Como eu disse, nós somos a grande maioria das mulheres. Quando eu percebi que só uma mulher foi eleita para o Legislativo, nós assim estamos com o projeto Reluz, Mulheres que se Ajudam. E esse projeto ele está tendo o apoio do Instituto Daniel Franco, que é de Uberaba. Ele já está assim, colocando a sua sede também aqui em Patos. Isso vai em primeira mão, a população ainda não sabe disso. A primeira sede do Instituto vai ser aqui, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. Então, assim, o projeto Reluz, que eu pensei assim que eu fui eleita, que ele está sendo desenhado, já está sendo assim, colocado em prática, enfim, em execução, é um projeto assim para empoderar mesmo as mulheres. Nós estamos tendo debates de todas as esferas. Para isso tem mulheres psicólogas, tem mulheres da saúde, médicas, enfermeiras, tem mulheres do jurídico, e assim, donas de casa e assim por diante. Eu aproveito e faço um convite a todas as mulheres. Dia 8 nós teremos o nosso encontro aqui na Câmara Municipal às 18 horas, todas estão convidadas. Então nós vamos casar o projeto Reluz com o Instituto Daniel Franco, que tem um projeto também voltado para as mulheres, no sentido de levar conhecimento, informação, tá, às mulheres. E também, associado a isso aí, nós vamos levar assim, juntamente com a conscientização, nós vamos levar assim aquilo que as mulheres das minorias mais necessitam, tá? Nós estamos aqui também em tramitação de um projeto voltado para as mulheres, tá? Nós estamos trabalhando em cima disso aí, o professor Daniel e eu, juntamente com a equipe, tá? Em relação à doação de absorvente para as meninas, para as adolescentes na rede pública de ensino, tá? Esse projeto ele é voltado, chama-se pobreza menstrual. Então, muitas adolescentes, elas matam a aula, deixam a evasão por não contar em casa com o absorvente. Então, assim, esse projeto voltado para as mulheres é no sentido de ajuda, toda ajuda às mulheres. Isso aí vai trazer saúde, né? Também saúde pública. Enfim, nesse momento, além das demandas cotidianas, que são muitas, que elas estão sendo atendidas, graças a Deus. Então, são esses dois projetos grandes. E outro projeto também é de levar maiores recursos para as nossas praças públicas. As famílias estão levando as crianças, andando de bicicleta, contando histórias, enfim. Então, equipar e melhorar essas praças também está dentro do projeto, porque a população, nós precisamos de uma cidade acolhedora, limpa, prazerosa, onde a cultura caminhe também com educação, com saúde e assim por diante. Então, assim, Patos de Minas está caminhando, a trajetória dela é para um município para o futuro, tá? Isso vocês não tenham dúvidas disso.
e eu estarei aqui sempre à disposição, de portas abertas. Eu agradeço essa oportunidade, tá? Qualquer dúvida, qualquer solicitação, o nosso gabinete está de portas abertas. Muito obrigada a todos vocês, sucesso sempre, pais e alunos, não abandonemos as escolas, vamos estar nas escolas, mesmo agora nesse momento difícil, né, de forma remota, mas nós voltaremos. Um abraço a todos e muito obrigada. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar compartilhando esse momento com vocês, espero que seja de grande valia, né? Bom, falar da nossa cidade, Patos de Minas, não é uma tarefa difícil, né? Eu gosto sempre de começar falando sobre Patos, contando uma curiosidade sobre a minha avó materna. Ela nasceu em São Bento, que é uma cidade próxima ao Carmo do Paranaíba. Ela nasceu em 1922 e um pouco depois ela se mudou para Patos. E eu costumava dizer a ela que naquela época, quando ela mudou para Patos de Minas, em 1944, ela mudou não para Patos de Minas e sim para Guaratinga, que era o nome da nossa cidade, em 1944, como eu falei. E sei também que esse nome causou uma revolta muito grande na população na época, né? Em razão do nome não ter nenhuma ligação com a cidade, não gerava nenhuma identidade com os nomes anteriores, que eram Santo Antônio dos Patos, depois foi Patos apenas, né? Só a palavrinha Patos. E só depois, em 1945, a cidade foi batizada com o nome de Patos de Minas, e é assim até hoje, né? Eu digo que nós temos muito, mas é muito, o que comemorar, pois são 129 anos de construção de uma história muito bonita. A população de Patos, que hoje está aproximadamente 155 mil habitantes, né? Ganhou uma projeção nacional, acredito eu que em meados de 1964, através da FENAMILHO, onde a festa agropecuária, realizada no mês de maio, como já naquela época, movimentava diversos setores e assim pôde contribuir significativamente para ganharmos uma projeção nacional de destaque, uma projeção e um lugar relevante no agronegócio, né? Onde contamos hoje com a produção de grãos, onde somos referência na genética suína e somos a primeira cidade em captação e qualidade do leite, né? Outro aspecto que eu não posso deixar de compartilhar com vocês é que nossa cidade, ela tem uma particularidade muito interessante, que são de pessoas hospitaleiras, né? O povo patense são pessoas acolhedoras, dispostas realmente a ajudar, a fazer o bem, né? E falar de pessoas, eu também não posso deixar de contar um pouquinho sobre as responsabilidades da minha função hoje, que é de vice-prefeita, né? Como vice-prefeita, uma das minhas atribuições é realmente de substituir o prefeito, auxiliá-los em missões especiais e caminhar lado a lado aí do prefeito, né? E nesse momento eu tenho orgulho de fazer parte também da Secretaria de Desenvolvimento Social, onde nós zelamos pela assistência, como a igualdade dos direitos sociais, a inclusão, a promoção humana, né? E até eu aproveito um momento para poder fazer um convite a todos para vocês conhecerem um pouco mais sobre as secretarias e as suas funções, né? Nos acompanhando também através das redes sociais, tanto particulares, tanto nas redes sociais da Prefeitura. E obrigada por me permitir, mais uma vez, compartilhar um pouco sobre a história da nossa cidade, sobre a nossa gestão. Estarei sempre à disposição de todos vocês. Um grande abraço. Bom dia, sou o professor Omar Gonçalves do Amaral, sou professor da Escola Marculino de Barros e hoje nós vamos apresentar, dentro do nosso sábado letivo, a história de Patos de Minas. Nós estamos aqui no Museu Municipal e nós temos aqui, vamos começar por aqui, na linha do tempo, onde nós temos aqui o ano de 1670, lá no século XVII, onde se há registros das primeiras informações do nosso município. Aqui nós temos as informações da história. E aqui, dentro da geografia, nós temos a nossa primeira informação.
A nossa primeira informação que temos é de um meteorito, que foi 2 meteoritos que foram encontrados em Patos de Minas, consequentemente eles têm lá o seu registro de quando eles foram, mais ou menos quando eles caíram aqui, e eles hoje se encontram no museu, lá no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro. Então aqui estão as fotos desses 2 meteoritos. Um outro achado importante para a nossa cidade é esta urna funerária. Esta urna funerária ela foi encontrada em 1998 e os estudos datam que mais ou menos ela tem aí em torno de 3.000 anos. Então é um dos achados do município de Patos de Minas com maior longevidade, essa urna funerária. E nós temos as informações dos índios que habitaram o nosso município, né? É uma região onde eles não tiveram assim muitos registros, mas dá para a gente poder conhecer um pouco da história visitando o museu da cidade. Bem, passando por aqui, nós temos os registros, o primeiro registro do município de Patos de Minas. Só um pouquinho. Dá uma pausa, depois ele vem. Aqui nós temos a linha do tempo de 1670 que demarca o início, né, quando se teve registro das primeiras bandeiras lá do século XVII, rumo a Paracatu, que passaram por aqui. Então nós temos todos esses acontecimentos até nós chegarmos, né, aqui onde foi criado o primeiro distrito, que é Santana da Barra do Rio Espírito Santo. Lembrando que o nosso município, ele pertenceu à região de Paracatu, ele pertenceu à região de Araxá, ele pertenceu à região de Patrocínio, né? E todo esse cronograma aqui é para contar a história do nosso município. E algumas pessoas perguntam, olha, por que o município está fazendo 129 anos, mas tem lá 1858, 1868, então são 153 anos. Na verdade, é quando o distrito de Santo Antônio da Beira do Paranaíba é instalado como novo município. Ele é elevado aqui no município em 1868. Tá? Nós temos aqui a Câmara Municipal, né? E o primeiro presidente da Câmara Municipal, Jerônimo Dias Maciel, certo? E aí nós temos, na sequência aqui de informações, várias informações que mostram sobre a evolução da categoria de Pravila, a evolução do nosso município para a categoria, né, de cidade. E quando a gente chega em 1892, elevada a categoria de cidade, todas as vilas e sedes de comarca. E é interessante a gente perceber que nessa data aqui, que foi, né, uma lei estadual de 24 de maio, daí o aniversário da nossa cidade, não ser o 29 de fevereiro de 1868, e sim o 24 de maio de 1892, em razão de ter esta lei aqui. E é interessante a gente perceber que nesta lei, algumas cidades como Alvinópolis, Cambuí, Caratinga, próximo a nós aqui, por exemplo, Monte Carmelo, né, Uberlândia, essas cidades também, elas foram transformadas, esses distritos também foram elevados à categoria de vilas, consequentemente tem uma história parecida com a nossa. E aqui há alguns registros, né? 1889, a igreja presbiteriana, que teve aqui o trabalho iniciado pelo casal John Thomas Smith e Eliza Smith. 1892, a elevação da nossa cidade. Aqui nós temos uns registros que é a fundação, né, da primeira conferência, essa conferência tão importante que é a Conferência São Vicente de Paulo, né, e que está na cidade até hoje. E depois nós temos várias informações, os primeiros jornais, o ano que foram, né, inaugurados, o primeiro matadouro, que hoje é a região ali do Banco do Brasil, na rua Major Gotti, a principal rua da cidade, e algumas outras informações que nós temos aqui, certo? Para a gente poder entender. Nós temos aqui uma curiosidade. 1936 aterrissa o primeiro avião em Patos de Minas. Só que esse avião que aterrissou em Patos de Minas, ele aterrissou diante de um acidente,
né? Olha aqui, ó, aterriza o primeiro avião em 4 de junho. O fato ocorreu devido à falta de combustível, né? Essa aeronave, ela ficou ali próxima, chamada na época, a Sociedade Patense Esportiva, próxima onde é hoje a Casa de Saúde Imaculada Conceição. Depois nós temos aqui, em 1936, a inauguração desse monumento aqui, em homenagem ao Legado Maciel, que onde o museu, nós estamos aqui no museu, é a casa que pertenceu ao Legado Maciel e que é tombada pelo patrimônio. Outras informações, várias informações, 39, né? 1939, a criação da União Recreativa dos Trabalhadores, da URT. Depois nós temos aqui os nossos produtores rurais chamados de casca grossas, que foram recebidos pelo presidente Vargas em 43. E 41, a fundação da Rádio Clube, né? Que é uma rádio que tem aí uma história longa, que se confunde com a história do município. E várias outras informações. Aqui em 39, a fundação, né? A criação do Esporte Clube Mamoré. Então nós temos várias informações aqui que foram ao longo da história. E que é interessante que as pessoas venham visitar o museu para conhecer todas essas informações que nós temos aqui. Tinha uma outra coisa aqui que eu queria falar com vocês. É interessante lembrar que quando a gente fala do primeiro avião que aterrissou aqui, tem um outro acontecimento aqui de um avião que caiu em Patos de frente à Escola Marcolino de Barros. Um outro episódio interessante que foi repercussão na imprensa internacional foi em 1962. Né? O Frei Antônio Gandhi, que era um frei capuchinho, ele liderou um movimento contra as casas de prostituição que existiam próximo à Igreja dos Capuchinhos, aqui na rua Ouro Preto, que é próxima à igreja. Né? Então nós temos essas informações. Passando por aqui, nós temos todos esses acontecimentos que marcam a história do nosso município, certo? Dando continuidade, nós temos aqui os símbolos municipais, os brasões do nosso município. O primeiro lá, né, de 1892, depois nós temos aqui outros símbolos, até o símbolo que hoje é o que prevalece. E aqui nós temos o hino a Patos de Minas, cuja música é do Dom José André Coimbra, o bispo, né? E a letra é do professor Zama Maciel. E aqui, para a gente continuar a nossa visita, nós temos os museus de Patos de Minas. Às vezes as pessoas não sabem, Patos de Minas tem 6 museus. Tem aqui onde nós estamos, a Casa de Olegário Maciel, o Museu Municipal, o Museu do Milho, que se localiza no interior do Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento. Temos aqui o Museu da Contabilidade, né, que é mantido pelo Centro Universitário de Patos de Minas. O Museu da Medicina, que funciona também na parte alta da cidade. O Museu da Medicina localiza aqui na rua Eduardo Noronha, no bairro Sobradinho. O Museu de Arte Sacra, que nós temos aqui localizado no bairro Boa Vista. E o Museu do Negro, né, que funciona na rua Ouro Preto, lá no bairro Santo Antônio, certo? Então, essa é a nosso primeiro passeio dentro do museu. Dentro do Museu Municipal, nas suas várias salas, nós temos várias informações. Aqui nós temos o mapa do nosso município, ladeado pelos 10 municípios que fazem divisa com o Patos de Minas, e é o mapa arqueológico. Aqui, por exemplo, nós temos fragmentos de ossos que não tem uma precisão de data, só se sabe que são restos ossada humana, né? E aqui nós temos a nossa urna funerária, que nós mostramos agora há pouco na sala anterior, mostrando essa urna funerária, que foi encontrada acidentalmente quando um lavrador, aqui na região de Contendas, né? Uma região rural do nosso município, ele trabalhava a terra para o plantio e eles detectaram que como o trator já tinha passado ali,
aquela urna ela foi bem avaliada, mas houve um trabalho intenso na época, em 98, para poder fazer essa restauração. E aqui nós temos informações que mostram também os primórdios do nosso município. Então, esta é uma sala onde a gente tem aqui algumas informações da questão arqueológica de Patos de Minas. Nesta sala que nós estamos, é a antiga sala de estar da residência de Olegário Maciel. E aqui hoje nós temos esse desenho aqui, esse monumento interessante, onde estão aqui os nomes dos artistas, aquelas pessoas que são artistas, consideradas artistas no município de Patos de Minas, na música, na literatura, né? Tem várias pessoas aqui atuais que estão trabalhando aqui, por exemplo, tem aqui o meu colega, o meu amigo Lívio Soares, por exemplo, né? Então, vários nomes aqui nesse monumento interessante, onde representa a cultura de Patos de Minas. E a partir deste ponto aqui, nós temos os artistas plásticos. Diga-se de passagem, Patos de Minas é uma cidade de muitos e de importantes artistas plásticos, que eu me atrevo a não dizer o nome, para não cometer nenhuma injustiça diante de tantos artistas que nós temos. E para a gente, já que nós estamos contando a história, aqui dentro nós temos uma reprodução, né? Houve um processo de restauração das paredes da casa de Olegário Maciel para poder chegar o mais perto do original, até porque fizeram um trabalho de restauração e encontraram aqui camadas e camadas de tinta ou, né, de alguma substância que cobria essas paredes. Então esta aqui é a sala que mostra a questão da arte na casa de Olegário Maciel, Museu de Patos de Minas. Um outro aspecto importante, muito rico do nosso município de Patos de Minas, a história de Patos de Minas, é a questão da música, né? Patos de Minas é um celeiro de grandes artistas, até com projeção nacional no que diz respeito à questão da música. Então nós temos aqui vários grupos, vários artistas que rememoram essa história. E eu vejo aqui uma das fotos, né, do Encontrão Cantar na Praça. Esse encontrão, se não me engano, a última edição, ela ocorreu em 1990, 89, 90, mas eu me lembro, próximo aqui de onde nós estamos, na Praça do Eduardo, aqui logo à frente de onde nós estamos no museu, eu me lembro de ter participado, de ter visto, de ter frequentado esse evento que era um marco na música de Patos de Minas. Aqui nós temos figuras importantes no que diz respeito à nossa música, né? Nós temos aqui o Hélio Júnior dos Lascadões, né? Nós temos o Dala, que teve uma projeção nacional, aí, um cara muito importante na música, na cultura de Patos, né? O Baiano, uma figura icônica no folclore, na cultura de Patos, né? Com os bailes do PTC, os bailes do Tapersal, os bailes do Paiolão na Festa Nacional do Milho, né? O grupo, a banda Carambola, aqui um grupo muito interessante também, e vários tantos outros aqui. Temos aqui a dupla Osmano e Manito, que teve uma projeção nacional também, né? Tantos outros, Tonhão Andrade, que é uma figura que dispensa apresentação e dispensa comentários. Então, ou seja, a música em Patos de Minas, com a Lira Mariana Patense, com os Asteroides, com todos os grupos que compuseram a história do nosso município. Dentro da questão da arte, nós temos a dança, e aqui nós temos o balé, o jazz, o clássico, né? A dança de rua chamada street dance. Patos de Minas é uma cidade referência no que diz respeito a estes grupos de street dance, tão marginalizados lá no começo, que realmente eram grupos que eram marginalizados, eram excluídos, hoje se tornaram verdadeiras referências para a cultura popular e são sim uma referência para essa manifestação cultural. Então nós temos aqui pessoas da nossa sociedade, pessoas do nosso convívio, né? Eu tenho o prazer de apresentar aqui o meu amigo Juninho Landra, né? Karine
que foi minha colega de escola no colégio estadual, né? Salomão, meu amigo de infância, Ana Paula, né? O Edson, que foi meu aluno na escola polivalente. Então nós temos aqui vários artistas que representam aqui grupos de dança de rua, do chamado street dance, que mostram essa cultura de Patos de Minas. Temos também a questão do teatro. Patos de Minas é riquíssimo em artistas, em atores, em atrizes, em pessoas que se dedicam ao teatro, né? Selma Marques, a Maria Célia Santos, a professora Consuelo Nepomuceno, Carla Cristina, professora do Colégio Marista, né? Ana Maria, são pessoas assim que fizeram história e que fazem ainda, que estão fazendo história. Então nós temos aqui o teatro, que é uma representação, talvez uma das representações mais importantes da cultura. E representados aqui também, nesta área aqui, nós temos o nome desses grupos, né? A trupe de retalhos da Ana Maria, a trupe Tupã, né? O grupo Tupã, coordenado pela professora Consuelo Nepomuceno, o Gruta, que é o grupo de teatro fundado pela Maria Célia, a Selma Marques, como eu disse, Selma Helena Marques, professora Selma Helena, e outros grupos que nós temos aqui para a gente entender a cultura de Patos de Minas. E desse lado aqui, nós temos a manifestação popular, a Folia de Reis, o Congado, o Moçambique, essa importante artéria cultural que faz parte da nossa história. A história de Patos de Minas, ela se confunde com essas manifestações. Patos de Minas tem uma manifestação riquíssima no que diz respeito ao Congado, ao Moçambique, à Folia de Reis e todas essas tradições, essas pessoas que dedicam uma vida para preservar não só essa cultura, como também a prática de atividades que, além de ser uma forma de sobrevivência, é também sobrevivência financeira para estas pessoas, é também uma forma de sobrevivência da história do município. Como aqui nós temos uma pessoa fazendo balaio, uma outra fazendo gamela, uma outra trabalhando a palha, uma outra trabalhando ali, né, aquele capim dourado, né, tem um nome agora, fugiu. Aqui a roda, o barro, as fiandeiras, as marias artesãs, que são importantíssimas, a FIAP, a FUCAP, a UNARTE, ou seja, Patos de Minas é um berço no que diz respeito à cultura. E tudo isso nós temos aqui exposto aqui nesta sala do museu. E como eu disse aqui, o folclore com todas essas manifestações artísticas importantíssimas, porque o folclore ele representa literalmente a manifestação do povo com aquilo que ele acredita. Essa sala onde nós estamos é o antigo quarto de Olegário Maciel. Nesta sala nós temos aqui essa interessante arquitetura representada dessa forma aqui, esse emaranhado aqui, esse labirinto. Nós temos aqui os imóveis, que foram tombados. Então nós temos aqui a erma de Olegário Maciel, o nosso mercado municipal aqui, a casa do doutor Itagiba, que está aqui na primeira esquina, a igreja de Nossa Senhora das Dores na zona rural, o nosso fórum Olímpio Borges, a ponte do córrego do Chumbo do Lajeado. Nós temos aqui a mata do Tonheco, né? Aqui a casa de Antônio Dias Maciel, né? Perdão, a escola Antônio Dias Maciel, a nossa escola, a Escola Estadual Marcolino de Barros, a casa, o palacete de Amadeu Maciel, que é de frente aqui na próxima esquina, a casa do Olegário Maciel. Então é interessante a gente andar por aqui, a gente revive o passado do nosso município. E quando você vier ao museu, você vai vir aqui, aí você quer ver alguma coisa, por exemplo, sobre, eu quero ver sobre a capoeira, eu quero ver alguma coisa sobre a capoeira. Aí você vai ver alguma coisa sobre a capoeira, você vai ler aqui, né? Vai pesquisar, eu quero pesquisar, né? Então, eu quero ver aqui, ó. Então tá aqui, o mestre Adilson tá aqui, amigo de infância, só que o mestre Adilson é mais velho que eu. Então nós temos aqui, eu quero pesquisar sobre as folias de reis, então eu vou vir aqui e vou pesquisar
o que eu quero ver sobre as folias. Eu quero ver fotos das folias de reis. Então eu vou ter aqui essas fotos. Então é interessante você vir aqui para você poder conhecer e se encantar com isso. E é interessante lembrar que isso tudo fica escondido, né? As pessoas, não que a prefeitura, todas as gestões anteriores, muito pelo contrário, sempre trabalharam muito para que as pessoas viessem conhecer isso aqui, esse espaço que é o museu. Mas as pessoas têm uma resistência a isso. Então é uma opção de lazer que você vai aliar o lazer, conhecimento, né? Vai enriquecer a sua cultura. Então aqui é para a gente entender, tem até aqui, por exemplo, a pamonha faz parte do patrimônio da nossa cidade. Então, eu quero estudar alguma coisa, eu quero ver sobre a pamonha. Então nós vamos ver aqui a colheita do milho, né? A limpeza do milho, aquela pamonha artesanal, aquela feita artesanal, todo aquele processo, né? Que às vezes levava quase o dia todo lá na roça para poder fazer, né? O processo aqui. Aqui você tem aqui o processo artesanal, que é aquela no ralo mesmo. Mas hoje você já tem a maquininha, né? As pessoas, a gente quer mais tempo, coara, pamonha, então tem todo o processo aqui, né? Para a gente poder apreciar. A parte mais interessante seria essa, né? Que é comer a pamonha. Então nós temos aqui todo o processo. Nós temos aqui um vídeo que mostra esse processo artesanal, que é a fabricação da pamonha, certo? Então esse aqui é um espaço importantíssimo, onde nós temos inclusive aqui um patrimônio, o nosso patrimônio, que é a pamonha. Então essa é uma sala importantíssima para a gente poder falar da história do município de Patos de Minas. Pronto? Sim. Bom dia. Sou o professor Almar Gonçalves do Amaral, sou professor da Escola Marculino de Barros e hoje nós vamos apresentar, dentro do nosso sábado letivo, a história de Patos de Minas. Nós estamos aqui no Museu Municipal e nós temos aqui, vamos começar por aqui, na linha do tempo, onde nós temos aqui o ano de 1670, lá no século XVII, onde se há registros das primeiras informações do nosso município. Aqui nós temos as informações da história. E aqui, dentro da geografia, nós temos a nossa primeira informação. A nossa primeira informação que temos é de um meteorito, que foi 2 meteoritos que foram encontrados em Patos de Minas, consequentemente, que eles têm lá o seu registro de quando eles foram, mais ou menos quando eles caíram aqui, e eles hoje se encontram no museu, lá no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro. Então aqui estão as fotos desses 2 meteoritos. Um outro achado importante para a nossa cidade é esta urna funerária. Esta urna funerária ela foi encontrada em 1998 e os estudos datam que mais ou menos ela tem aí em torno de 3.000 anos. Então é um dos achados do município de Patos de Minas com maior longevidade, essa urna funerária. E nós temos as informações dos índios que habitaram o nosso município, né? É uma região onde eles não tiveram assim muitos registros, mas dá para a gente poder conhecer um pouco da história visitando o museu da cidade. Bem, passando por aqui, nós temos os registros, o primeiro registro do município de Patos de Minas. Elevada a categoria de cidade, todas as vilas e sedes de comarca. E é interessante a gente perceber que nessa data aqui, que foi, né, uma lei estadual de 24 de maio, daí o aniversário da nossa cidade, não ser o 29 de fevereiro de 1868, e sim o 24 de maio de 1892, em razão de ter esta lei aqui. E é interessante a gente perceber que nesta lei, algumas cidades como Alvinópolis, Cambuí, Caratinga, próximo a nós aqui, por exemplo, Monte Carmelo, né, a Uberlândia, essas cidades também elas foram
esses distritos também foram elevados à categoria de vilas, consequentemente têm uma história parecida com a nossa. E aqui alguns registros, né? 1889, a igreja presbiteriana, que teve aqui o trabalho iniciado pelo casal John Thomas Smith e Eliza Smith. 1892, a elevação da nossa cidade. Aqui nós temos uns registros que é a fundação, né, da primeira conferência, essa conferência tão importante que é a Conferência São Vicente de Paulo. Essa sala, ela é uma sala, eu digo que é a sala mais democrática do museu, porque ela mostra quem? Ela mostra o povo de Patos de Minas, né? Ela mostra todo o povo, representado por várias pessoas. Então aqui é a manifestação do nosso município. Então nós temos aqui fotos de pessoas do povo, pessoas comuns, de políticos, de artistas. Nós temos aqui a Selminha lá do Rosário, nós temos aqui a Sandra Castro, nós temos aqui o ex-prefeito José Eustáquio, nós temos aqui o Bruno, estudante de História, estagiário do museu. Nós temos ali o prefeito Valdemar, a prefeita Béia, o vereador Bosquinho, né? Nós temos várias pessoas, nós temos aqui o Elias do Crachá, que é uma figura folclórica do município de Patos de Minas, o professor Oliveira Melo, Dona Elvira Porto, que foi a primeira vereadora em 1955, né? Ou seja, 66 anos atrás, foi a primeira vereadora do município de Patos, que depois foi vice-prefeita também, com o prefeito Eumiro Alves do Nascimento. E diga-se de passagem, está lúcida e nativa, uma mulher de uma fibra admirável e que foi esposa do meu professor de ciências, o professor Márcio Guilherme Cordeiro, que também faz parte da nossa história, né? Passando aqui, nós temos várias pessoas, como eu disse, do povo. Nós temos aqui o Gentes, que foi meu colega no curso de História e hoje é o historiador do município. Nós temos aqui a jornalista Ludmila Bahia. Eu citei ali atrás a dupla Osmano e Manito, nós temos eles aqui, Osmano e Manito, né? O Valito Pereira, várias pessoas. O Caixa d'Água, eu não sei o nome dele, mas todos nós conhecemos como Caixa d'Água, né? Que é uma figura folclórica. Temos aqui o saudoso professor Ricardo Marques, uma figura de grande expressão na nossa cidade, né? Temos o Chilon, que foi juiz de paz, fotógrafo, o José Ribeiro, produtor rural, né? O professor Eduardo. Então nós temos aqui várias figuras. Esta sala, ela representa todo o povo de Patos de Minas com essas fotos aqui. Como eu disse, estão aqui, é só a gente... E aqui, aqueles binóculos que a gente olhava para ver quem estava aqui. Curiosamente, esse binóculo que eu estou olhando aqui, quem aparece aqui, o ex-prefeito Sebastião Alves do Nascimento, né, ex-deputado também, ex-deputado estadual, o deputado Binga. Nesse outro aqui, deixa eu ver quem aparece aqui. Esse aqui eu não consegui identificar. Deixa eu ver esse aqui. Também não consegui identificar. Tem pessoas que a gente não conhece todos, né? Então é interessante a gente vir aqui para poder manusear. E eu quero ressaltar que, embora eu esteja sem máscara desde o começo, a pessoa que está filmando, ela está a uma distância segura de onde eu estou e ela está usando máscara, então nós estamos respeitando, foi conversado isso, explicado isso, porque nos foi cobrado isso do diretor do museu, o professor Alessander Freitas, ele nos cobrou isso, então eu estou sem máscara para poder facilitar a minha exposição, a minha explicação, mas a pessoa que está me filmando, ela está de máscara e está a uma distância segura de onde eu estou, ok? Só para a gente poder deixar registrado por que eu estou sem máscara aqui dentro do museu. Então está aqui uma pessoa filmando e eu aqui, e nós estamos a uma distância segura. As outras pessoas que estão acompanhando, elas também estão mantendo uma distância, elas estão todas seguindo os protocolos de segurança, inclusive fazendo o uso de máscara. Então essa é a sala que nós queríamos mostrar. Aqui, ainda em tempo, aqui eu registro aqui a figura, a foto
do meu amigo Ivan Rosa, que hoje é secretário municipal de cultura, é um músico importante. Tem esse senhor aqui que eu lembro dele, sim, do folclore, das folias, do congado, né? Então é uma sala muito interessante que a gente conhece. A gente conhece muitas pessoas que estão nessas fotos aqui. Já nesta sala aqui, ela é uma sala que representa toda a nossa história e a ruralidade de Patos de Minas. Não só de Patos de Minas, como do estado de Minas Gerais e do Brasil. Com várias peças que compõem o cenário de uma casa na zona rural, né? Não é à toa que esta sala chama Ruralidades. Dentro dessas ruralidades, nós temos aqui a cozinha, a casa, o quarto, representados aqui a candeia, né? O pilão, indispensável na zona rural, para o milho, para limpar o arroz, para fazer uma paçoca, para fazer uma farofa e tal. O fogão de lenha com as suas panelas de ferro, sua colher de pau. O tacho de cobre e a peneira. Lá embaixo nós temos também, embaixo do fogão de lenha, nós temos a gamela, feita de madeira. Aqui a caixa. Toda casa de zona rural tinha uma caixa onde se guardava cobertas, cobertores, roupas, uma série de coisas, né? Aqui o dia a dia da zona rural, as pessoas trabalhando a terra de modo bem rústico com a enxada. Aqui, né, um engenho movido a tração animal, nós temos aqui os bois e a cana aqui ao fundo, onde era feito ali tirado o caldo para fabricação de aguardentes, né? Cachaça artesanal, fabricação de rapadura, né? Que é uma realidade da vida rural. Aqui, essa coberta, que é uma coberta feita, como diria minha avó, uma coberta de tiar, mas é a coberta do tear, né? Uma coberta feita de algodão. O jacá, também conhecido popularmente como balaio. A cabaça, que o trabalhador rural, né, o lavrador, ele levava a água nessa cabaça, né? Era um acessório indispensável para o trabalhador rural, a cabaça. E um outro artefato que não poderia faltar, o rádio de pilha. O rádio bem antigo. Era através das ondas do rádio que todas as informações eram passadas. As pessoas tomavam conhecimento através do rádio. Às vezes um vizinho ouvia uma notícia e corria lá na casa do outro vizinho. Olha, você escutou essa notícia assim, que mandaram para você, etc. Né? Então, às vezes, aqui em Patos, por exemplo, eu citei lá na primeira sala a Rádio Clube de Patos. A Rádio Clube de Patos, por exemplo, que é a rádio mais antiga da nossa região aqui, é uma das mais antigas do Brasil, diga-se de passagem, acho que é a terceira rádio mais antiga do Brasil, a Rádio Clube de Patos. Então a gente ouvia as informações, né? Quem não se lembra do saudoso Vulfrano Patrício Filho, né? O Patrício Filho. Era através do rádio que as informações chegavam, né? E interessante que a televisão evoluiu, o celular apareceu, a internet, mas o rádio continua vivo. Então aqui é a ruralidade do nosso município. E dentro dessa ruralidade não poderíamos deixar de falar da Folia de Reis. Então nós temos aqui, né, as pessoas, essa arte interessantíssima aqui da Folia de Reis. E se nós falamos de Folia de Reis em Patos de Minas, nós não podemos deixar de falar de Vulfrano Patrício Filho, aqui o Patrício Filho, né? Queria até que aproximasse um pouquinho mais para eu poder identificar aqui a perfeição dessa arte que nós temos aqui, que é essa arte madeira e que está aqui representado pelo Patrício Filho, que, se não me falha a memória, faleceu em 1997. E quem tem aí mais de 40 anos se lembra perfeitamente da importância que teve no rádio, né, no rádio nacional, a figura do Patrício Filho. E para as Folias de Reis, que foram e ainda são uma importante fonte que angaria recursos para o dispensário São Vicente de Paulo, que é quem faz essa distribuição para aquelas pessoas que
dependem da doação dos outros. Então nós temos aqui, e essa pessoa que segura a bandeira que a gente chama de alferes. Então, a nossa ruralidade exposta aqui, né, nessa maravilha que é essa obra. E aqui nós temos o moinho, o monjolo, a roda, o tear e o carro de boi. O moinho, né, que é onde colocava lá, onde a água ia batendo ali, ele como faz o papel do pilão. A roda, onde pegava o algodão para fiar, fazer todo o processo de cardar, de descaroçar, depois fiar para fazer aquela coberta, né, que nós estamos ali, que é feita no tear. Olha lá, o algodão, depois de passar pela roda, ele vai para o tear e vai sair aquela coberta ali. E o carro de boi, que era o principal meio de transporte, tanto para transportar pessoas, para as festas, para os eventos, né? E principalmente para transportar a produção. Então tudo era feito através dos carros de boi. E aqui nós temos o monumento, o Homem do Campo, né? Que é aquele monumento que nós temos aqui na Praça Getúlio Vargas, entre a Marechal Floriano e a Farnese Maciel, né? Nós temos ali esse monumento representado aqui. Então esta sala aqui, a sala de ruralidades, ela é uma sala importantíssima para a gente poder comentar. E aqui tem uma peça que é chamada bomba d'água, mas que as pessoas aí que moraram na roça, eu morei na roça, quem morou na roça aí lembra, isso aqui era chamado de carneiro. Não sei por que era chamado de carneiro. É a bomba d'água, que bombeava a água lá do córrego, lá do rego da água lá embaixo, que bombeava a água para cima. Então aqui nós temos esta sala de ruralidades, que realmente é um lugar fantástico para quem viveu em roça. Você sente realmente, você volta literalmente às suas origens. Um outro importante atrativo que tem em Patos de Minas, uma história importante, é o cinema, né? O cinema em Patos de Minas, no passado, teve um período áureo, com vários cinemas, Cine Gaza, Cine Olinto, Cine Tupã, Cine Riviera, né, que pegou fogo aí no final da década de 90 e que era o principal ponto de entretenimento da cidade em razão dos filmes, né, o lançamento de filmes. Quantas filas quilométricas se fizeram na porta do cinema, do Cine Riviera, contornava quarteirões. Por exemplo, na década de 80, para assistir aos filmes do Rambo, me lembro das curvas que faziam ali, filmes da Xuxa, dos Trapalhões, né? Titanic, que talvez tenha sido o último grande filme que tenha sido apresentado no Cine Riviera. Quantas e quantas sessões, às vezes eram sessões de manhã, à tarde, à noite, né? A famosa matinê, para as pessoas conseguirem assistir. E com o incêndio do Cine Riviera, o que acontece? Com o incêndio do Cine Riviera, esse equipamento que está aqui, ele foi doado pelo cinema, né? Ele foi doado. Esse que era o projetor de películas do cinema, do Cine Riviera. E aqui, né, lembrando uma sala de cinema, nós temos coisas que contam a história de Patos de Minas, do PTC, né? Uma parte do futebol da União Recreativa dos Trabalhadores, a URT, o antigo estádio Pamoré, o estádio Valdomiro Pereira, aqui na parte baixa da cidade. Então nós temos toda uma história aqui, né, mostrando essa disputa que é um dos principais, talvez um dos maiores clássicos do interior do futebol mineiro, o RT e Mamoré. Assim como é no interior de São Paulo, por exemplo, Ponte Preta e Campinas, Ponte Preta e Guarani, na cidade de Campinas, o RT e Mamoré também é um clássico que já teve repercussão nacional. Então aqui é uma sala que representa a sala de cinema. E aqui, nesta sala, é o antigo quarto de Dona Flaviana. Então é a história de Patos de Minas contada dentro do Museu Municipal. Falar 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. Já esta outra sala aqui, a nossa última sala que nós vamos visitar na casa do delegado Maciel, nós temos aqui toda a planta da casa, né, que mostra toda a planta da casa do delegado Maciel, localizada na região central da cidade, na Avenida Getúlio Vargas, a antiga Avenida da Liberdade, né?
um projeto construído pelo Dr. Olegário Dias Maciel, né? Lembrando que o Olegário Maciel, ele era engenheiro. E aqui nós temos um monitor onde mostra coisas, né, importantes que foram feitas por essa figura de importância nacional, aqui o presidente Olegário com o presidente Getúlio Vargas. Só para lembrar que o presidente Olegário é porque ele era presidente da província. O estado de Minas Gerais hoje era chamado de província. Aqui nós temos o mobiliário da época, né, que é a cadeira de assento de Olegário Maciel. E do lado de cá nós temos esse túnel do tempo, contando que Olegário Maciel ele nasce na metade do século XIX, né? Ele nasce em Bom Despacho e vem para Patos ainda muito criança, vem para Patos com 3 anos com a família, e aqui, né, ele vive, mas ele estuda no Rio de Janeiro, faz engenharia no Rio de Janeiro, ingressa na política em 1880 e tem todo um importante histórico em Patos de Minas. Em 1883 ele dirige o município como agente executivo, é o que hoje nós chamaremos de prefeito, né? E tem toda essa importância, eleito deputado estadual, eleito deputado federal, né? Se torna presidente da província, tem toda uma importância. Aqui nós temos várias fotos de Olegário Maciel e aqui nós temos as informações de presidente Olegário Dias Maciel. Então, pessoal, hoje, né, o nosso sábado letivo, nessa manhã de sábado, dia 29 de maio, que é a semana do aniversário dos 129 anos do município de Patos de Minas, nós, professores da Escola Estadual Marcolino de Barros, professora Eliene, professor Agamenon, professora Bárbara, professora Márcia, professor Almar, né, com a colaboração do professor Décio, com a colaboração, né, com o apoio da diretora, a diretora Bruna, a vice-diretora Fernanda, todos os colegas participando direto ou indiretamente. Nós queremos agradecer a professora Bruna, diretora da escola, e esse é um pouco do trabalho que nós viemos fazer aqui hoje, neste sábado letivo, nesta manhã, contando a história do município de Patos de Minas.